Hora da Prosa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto. A gente sempre trazendo aqui um assunto pertinente aqui relacionado ao agronegócio e tudo o que envolve, tudo que permeia esse setor tão importante na nossa economia. E hoje a gente vai falar sobre a defesa da Advocacia Geral da União sobre o uso de drones na agricultura lá do Ceará. Cláudio, mas nós estamos no estado de São Paulo, mas a abrangência da internet, ela é global. Mas o problema é que esse assunto é extremamente importante onde quer que seja. Por quê? A gente está falando de uma situação, na verdade, de uma aberração que aconteceu no Ceará e que o que a gente mais quer é evitar que esse tipo de situação vá para outro lugar, vá para uma outra região, porque isso não faz o menor sentido. E quando a gente fala de quando o ideal vai à frente da razão e do legal e do regulamentado, as coisas podem se complicar. Infelizmente, nós estamos falando de Brasil, mas a gente agora consegue enxergar uma grande luz no final do túnel, porque a própria AGU está rebatendo isso de forma clara e objetiva. E para discutir esse tema, a gente tem aqui o consultor jurídico do SINDAG, que é o Dr. Ricardo Volbrecht. E é um prazer imenso recebê-lo, porque toda vez que nós temos a oportunidade de conversarmos, de prosearmos, a gente tem aí uma verdadeira aula de direito. Então, é um prazer recebê-lo aqui, doutor Ricardo, para discutir temas espinhosos, né? Seria bom se estivéssemos aqui falando sobre churrasco, né? Sobre futebol, mas nossa obrigação aqui hoje é, mais uma vez, um tema espinhoso. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Cláudio Corrêa. Uma alegria sempre encontrá-lo, mesmo que só virtualmente hoje, mas ainda assim é um encontro realmente muito produtivo, de levar comunicação, levar informação de qualidade para esse seu público que é tão importante aí para o Brasil, que é justamente o pessoal do campo, o pessoal que produz, do setor primário, levando também comunicação para a cidade, né, para a cidade conhecer esse setor que é tão importante. E por isso que é bom tratar desse tema, que ainda seja a respeito de uma lei do Ceará, né? É importante debater para que também a sociedade tome ciência do que está acontecendo no Brasil e que as coisas ruins ou as coisas inadequadas não se repitam, né? Pois E é. é, de certa forma, o que está acontecendo lá no Ceará. Eles estão tentando corrigir algo que fizeram no passado, quando proibiram, né, totalmente a aviação agrícola, lá em 2019, e agora em 2024, corrigiram parcialmente esse erro, que permitiram, né, ao alterar a lei, né, em 2024, em dezembro de 2024, voltou a ser permitida a aplicação de defensivos por drones, né, por aeronaves remotamente pilotadas. Então, isso foi, né, saudado como uma correção parcial, porque a gente entende que toda a lei deveria ser revogada, na medida que proibiu, inclusive, os aviões, mas agora parcialmente já corrigida, permitindo o retorno dos drones. Para nossa desagradável surpresa, o debate não se encerrou na Assembleia Legislativa e o partido, o PSOL, entrou com uma ação no Supremo questionando a lei do Ceará que permite o uso de drones na pulverização de defensivos. E agora, então, tentando restabelecer o respeito à ciência, à técnica e também à regulamentação, na sua manifestação, nessa ação do PSOL, a Advocacia Geral da União demonstrou a total regulamentação, né, e também a adequação, né, como é importante o uso desse instrumento, né, que é o drone hoje, que cada vez se espalha mais, né, nos campos brasileiros, para aplicação de defensivos agrícolas. Agora, o que me chama muito a atenção, e isso é uma opinião minha, não tem nada a ver com o SINDAG, não tem nada a ver com o doutor Ricardo, isso é uma opinião minha, é que é de uma leviandade, é de uma irresponsabilidade absurda o que está acontecendo lá no Ceará. E eu digo por quê. Após a saída da aviação agrícola, né, do cenário, que começou a acontecer? Primeiro, houve a questão social, né?
houve uma debandada de empresas, de fazendas, de produtores para outros estados, porque no caso da cultura, nós estamos falando da cultura da banana, ela começou a se tornar inviável, né? Tirando isso à parte, que eu acho isso aí que fica em segundo plano, o que fica em primeiro plano para mim é o que está acontecendo com a saúde do trabalhador lá do Ceará. O número de intoxicação, de problemas aumentaram e muito. E veja bem, olha só que cenário mais tenebroso, olha que um cenário maquiavélico que fizeram com o trabalhador, tirando a economia de lá, estou falando do trabalhador. Esse trabalhador perdeu o emprego, perdeu a saúde, porque ele se expõe muito mais aos defensivos, né? E as prefeituras, com a saída dos produtores para outros estados, eles perderam a renda, né, gerada pelos impostos que eram recolhidos e inflaram o sistema de saúde, levando, em alguns casos, a um verdadeiro caos, porque eles não têm dinheiro, o governo não repassa dinheiro, nós temos esse problema de repasse de dinheiro para os municípios. Os municípios não têm condições de suportar tudo isso. Então, o que fizeram, na minha opinião, mais uma vez eu reforço isso, foi assim, de uma maldade extrema, colocando à frente um ideologismo burro, porque é um ideologismo que fere os princípios de direito e do ser humano, né? E para quê? Por uma picuinha, isso para mim, desculpe, é uma picuinha, e a gente sabe, doutor, o que realmente aconteceu no Ceará, por onde chegamos. Eu queria saber, doutor Ricardo, quais são os caminhos agora a serem trilhados diante de mais essa empecilho? Sem dúvida, Cláudio, antes quero reforçar isso que você falou, porque são dados objetivos. Após a proibição da aviação agrícola no Ceará, um dado objetivo, divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, demonstra o aumento da intoxicação com agrotóxicos. Então, fica clara a relação, quer dizer, você retira da agricultura e da pecuária cearense um instrumento que aplica menos agrotóxicos, né, porque o avião, e assim, mais ainda o drone, tem a capacidade de aplicar menos agrotóxico e de forma mais eficaz do ponto de vista agronômico. Então, você retira essa ferramenta aeroagrícola do produtor cearense e, automaticamente, naquele mesmo ano, há um aumento de intoxicações. Então, me parece muito clara a relação entre a proibição e o aumento de intoxicações, gerando esse problema, sim, um problema social, né, que além de gerar um prejuízo para a economia, há também um prejuízo para o meio ambiente e para a saúde da população. Houve aumento da intoxicação quando se retirou o avião e também o drone. Então, por isso que o próprio governador, hoje governador, que na época era um dos proponentes da lei que proibiu a aviação, ele mesmo encaminhou o projeto para que houvesse o retorno, ao menos, dos drones, né, das aeronaves remotamente pilotadas, para que, então, o trabalhador tivesse essa possibilidade de usar um instrumento que aplica, de fato, menos agrotóxico, né? Então, eu, pessoalmente, sempre digo, se é para proteger o meio ambiente e a saúde da população, a aviação agrícola deve ser, mais do que permitida, incentivada, né? Porque ela tem condições de aplicar menos agrotóxico, né? Então, gerando não só economia, como também segurança ambiental e social. Agora, então, a gente espera que essa ação, né, seja julgada improcedente, né? Nós também já nos manifestamos em nome do SINDAG, do Sindicato Nacional das Empresas da Aviação Agrícola, demonstrando justamente toda a regulamentação que existe também federal, justamente para trazer segurança, né, para a aplicação, para os produtores, para a população em geral e também para o meio ambiente. Então, não há nenhuma inconstitucionalidade na lei do Ceará quando permite a aplicação de agrotóxicos com drones. E o que foi, então, portanto, permitido agora pela lei de 2024 no estado do Ceará. A partir disso, e a manifestação da Advocacia Geral da União neste processo foi também nesse sentido. Olha, a regulamentação federal permite
a aplicação por drones. Tem regras claras, distâncias, exigências de cursos, né? As pessoas precisam se capacitar para usar essa ferramenta. Então, a gente espera, então, agora um julgamento aí pela improcedência dessa ação, né, a partir da manifestação da AGU, e aguarda-se ainda a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para então o processo ficar pronto para ser julgado. Aí, claro, vai depender do cronograma de julgamentos do ministro relator, Luiz Fux, que tem um precedente muito interessante, né, é bom lembrar, quando houve toda uma discussão, e aí foi no estado de São Paulo mesmo, toda a discussão do fim da queima da palha, né, palha da cana, isso. Da cana, né? Houve toda uma discussão, porque existia um cronograma para encerramento dessa técnica, e alguns municípios, e no caso era o município de Paulínia, editou uma lei proibindo de um dia para o outro a queima da palha. Isso acabou levando o sindicato, na época o sindicato das usinas, ao Supremo Tribunal Federal, e lá, então, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da lei municipal que proibia, de uma hora para outra, o fim da queima, né? Desrespeitando aquele cronograma todo estabelecido das usinas com o governo do estado para o fim dessa técnica. Então, a lei municipal foi julgada inconstitucional, porque ia de encontro à lei estadual que já regia o tema. Então, muito semelhante ao nosso caso, quer dizer, dos drones. Quer dizer, existe toda uma regulamentação federal, né, sobre os drones, sobre a aplicação aérea de defensivos, de modo que não cabe o município simplesmente proibir essa técnica, e o estado do Ceará, quando voltou a permitir o uso de drones na pulverização de defensivos, está em consonância, está de acordo, está em harmonia com a legislação federal, que trata também do mesmo tema. Então, a gente imagina que o ministro Luiz Fux vai conduzir também nesse sentido, né? Considerando o seu precedente com relação à queima da palha. Sim, agora eu fico feliz em saber que a AGU está muito bem informada a respeito de toda a evolução que o setor vem passando. Não vou dizer nem evolução, da revolução de conhecimento e tecnologia e formação também ao longo desses anos. E eu vejo hoje a AGU muito bem amparada nesse sentido. Sem dúvida, cabe elogiar e lembrar também isso que essas questões aí que estão sendo sempre levadas para o judiciário, né? A gente tem uma série de críticas, enfim, pode ser feitas à atuação de um outro membro do Poder Judiciário, porém, cabe questionar justamente aqueles que propõem as ações, né? Quer dizer, o partido leva essa questão, uma questão foi debatida lá seriamente, com questões técnicas dentro do Ceará, houve uma tentativa de proibir, agora o Estado resolve justamente revogar parcialmente a proibição para permitir o uso de drones, só que a questão, mais uma vez, empurrada para o judiciário, quer dizer, o partido, o pessoal leva, né, essa questão para o judiciário, gerando mais insegurança, gerando mais questionamentos que já a ciência já resolveu, quer dizer, nós temos inúmeros, né, isso que a gente levou, inclusive, agora na nossa manifestação no Supremo. Existem inúmeros estudos sérios, aí, por exemplo, da Universidade de Botucatu, nós temos na Universidade de Brasília um núcleo específico de estudo da aplicação de defensivos por aviões e drones. É muito conhecimento agronômico produzido, né, para justamente que seja possível o uso dessa ferramenta, que, como disse, vou repetir, aplica menos agrotóxicos, né? Mas aí, mais uma vez, um partido, né, para aquela ideia de supostamente proteger o meio ambiente, leva a questão novamente para o Poder Judiciário. Lembra aquela máxima, né, de que o inferno, né, está cheio de boas intenções, né? E me parece o caso, quer dizer, sob um pretexto, né, de uma boa intenção de proteger o meio ambiente, se requentam o assunto, né, levam informações desencontradas para um ambiente que não está, muitas vezes, apto para discutir uma questão técnica. Esse é o momento para discutir isso, lá, na elaboração da lei, no projeto de lei, da discussão, né, com diferentes atores, e foi o que aconteceu lá, a ponto, né, de voltar a permitir a aplicação, né, por drones. Então, também acho que um pouco a sociedade precisa refletir um pouco também, Cláudio, se me permite aqui,
sobre, sim, né, até sim. que ponto as discussões devem ser levadas e quais são os critérios que nós vamos seguir. O mero discurso ideológico ou a ciência, a técnica, a razão? É o que nós É. pedimos aqui nesse caso, que a razão seja aplicada. Nós temos técnica, nós temos conhecimento, o Brasil tem regulamentação própria para a pulverização de defensivos, então vamos seguir sendo esse exemplo, inclusive, para o mundo, que é o que o Brasil é na produção agrícola e pecuária mundial. De fato. O Brasil pratica a agricultura mais sustentável do planeta. Isso eu nunca tive dúvida disso. É Sem dúvida. claro, problemas pontuais acontecem, mas não é o setor regulamentado. Muito se fala, por exemplo, das queimadas. A gente sabe que as queimadas, em alguns lugares, gente, é incrível como existe o fogo espontâneo, uma árvore encostando na outra, o atrito do tronco pode gerar faísca, a gente sabe disso, numa época seca, umidade do ar muito baixa, raio, uma série de coisas. Então, nem sempre é o que parece ser, as coisas não são como muita gente pinta. E outra coisa, a sociedade tem que refletir muito também. Por quê? Como o senhor bem disse, nós já cansamos de assistir aí a projetos de lei totalmente inconstitucional, que nascem nas câmaras de vereadores, né? Então, em todas as instâncias, a gente precisa rever isso também. Então, o departamento jurídico das casas, né, deveriam avaliar esses projetos antes que eles fossem adiante, para saber se eles são realmente constitucionais ou não, para evitar situações como essa. Eu acho que a questão do Ceará, ela é um claro exemplo, ela acho que é um exemplo que deveria servir para ser usado mundialmente de como não se fazer. Né? Olha o estrago que fez. Vou repetir aqui, colocando a saúde do trabalhador aqui em primeiro plano. O que fez na saúde do trabalhador, que fez na economia, né, do trabalhador e consequência do município, do estado, e olha para onde foi a cultura. O Ceará, ele era o segundo maior, o maior exportador, se não me engano, de banana do Brasil, o segundo maior produtor e o maior exportador de banana do Brasil. O que aconteceu com a cultura hoje? Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais um pouquinho mais não, a gente tem que ter responsabilidade quando a gente vai fazer um projeto. Não é jogar para a galera, não é para ganhar curtida, para ganhar destaque, não. Isso aí tem uma enorme responsabilidade. E eu já disse aqui em outras ocasiões, doutor Ricardo, que parlamentares que levam adiante projetos inconstitucionais, já sabidos inconstitucionais, esses parlamentares, deveria haver uma mudança na legislação de que eles deveriam ser responsabilizados no CPF, e não no cargo, no CPF, porque o estrago que eles fazem é gigantesco e isso teria que parar, isso tem que parar. Exato, e é uma questão de ciência, de conhecimento, né? Os agrotóxicos, enfim, vou usar o termo que a lei usa, que a própria Constituição usa, né? Embora seja um termo que traz uma conotação bastante negativa, mas enfim, é o termo da lei. Preferimos pesticidas, produtos fitossanitários, defensivos agrícolas, mas enfim, para não entrar nesse debate, enfim, são agrotóxicos. Os agrotóxicos, existe um rigoroso processo de aprovação, passa pela Anvisa para analisar sobre o aspecto da saúde, né, o que pode prejudicar a saúde. Então, vem as recomendações da Anvisa, como aquele produto deve ser usado para não ser aplicado de forma incorreta e prejudicial à saúde pública. Passa pelo IBAMA, que também estabelece regras para preservar, para mitigar riscos ao meio ambiente. Passa pelo Ministério da Agricultura, então, para que haja eficácia agronômica daquele produto, para que ele seja aplicado de forma correta, para combater a praga a qual ele se destina. Então, há todo um rigorismo, há todo um processo administrativo, há um custo para isso, para o Estado brasileiro, né, para que, então, se coloque no mercado um produto seguro e com orientações para mitigar os seus riscos para o meio ambiente e para a saúde pública. E aí, inclusive estabelecendo as formas como deve lá, a bula de cada produto autoriza que vai ser feita, então, a aplicação terrestre e, sendo possível, vai ser também feita, permitida pela bula do produto, a aplicação
aérea. Então, há todo um conjunto, há todo um esforço regulamentar do Estado regulatório, né, no qual nós estamos inseridos, para estabelecer o processo como deve acontecer a aplicação de agrotóxicos. E aí, todo esse esforço para trazer segurança para a população e para o meio ambiente, numa bela noite, né, vereadores se reúnem e decidem, né, por conta de um discurso ideológico, né, ou por uma suposta boa intenção, decidem proibir o uso da pulverização aérea. Quer dizer, desconsiderando todo esse esforço regulatório, esse custo de conformidade que o Estado tem, que as empresas também e os produtores têm para usar aquele instrumento. Então, é evidente que há um descompasso aí, né? Há um conflito aí que precisa ser muitas vezes levado para o judiciário para ele decidir e ver, olha, não, realmente, eu tenho todo esse arcabouço, né, como nós juristas gostamos de dizer, mas esse conjunto, enfim, de regras e de procedimentos para liberar um princípio ativo para ser aplicado, e aí, como outro colega advogado usou uma expressão, 11 tiranos reunidos numa noite fria de inverno, no município decidem desconsiderar toda essa construção regulatória e proibir uma atividade, proibir o uso de uma tecnologia que tem a capacidade, né, de, inclusive, aplicar menos agrotóxicos. Então, é isso que precisa ter consciência, é preciso difundir isso também. Aí, programas como o teu são importantes para isso, para mostrar que não é simplesmente um belo dia, há uma canetada e o Ministério da Agricultura autoriza o uso de um agrotóxico. Não, é um processo lento, caro, né? Inclusive é toda uma questão de quanto isso talvez muitas vezes até atrasa o ingresso de produtos mais modernos e mais seguros, né? Porque demora isso para acontecer. Até por isso que veio a nova lei dos agrotóxicos em 2023, assinada pelo presidente Lula, inclusive, para tentar acelerar esse processo, sem perder a segurança, obviamente, porque todos esses órgãos que eu citei, Anvisa, IBAMA e Ministério da Agricultura, continuam envolvidos na aprovação do agrotóxico, para, né, que outros princípios mais modernos entrem, né, de forma mais rápida no mercado, sem nunca esquecer a questão da segurança. E isso não pode ser simplesmente desconsiderado, banalizado, né, por uma lei municipal que não considera todos esses etapas, todo esse procedimento, toda essa reunião de conhecimento feita para aprovar a aplicação de agrotóxicos. Então, realmente é importante esses alertas para que também a sociedade tenha essa noção, né? Porque há um discurso que esquece, né, o que é feito e o que tem sido empregado aí pelo Estado brasileiro, especialmente na regulamentação de agrotóxicos. É importante a gente fazer aqui uma reflexão. Nós começamos essa prosa aqui falando do quanto evoluiu. Pesquisa, desenvolvimento, nós estamos falando não só do setor, mas também de quanto evoluiu, né? Por exemplo, há 40 anos atrás nós não teríamos condições de estarmos aqui hoje fazendo essa conversa, essa prosa, passando essa informação. Nós não tínhamos essa tecnologia, certo? Porém, eu estou com 62, quando eu tinha 6, 7 anos, eu convivia lado a lado, por exemplo, morava numa propriedade rural, com uma caixa de Aldrin 40%. Aquilo, só de você pensar em matar, já matava. Entendeu? BHC, quantas coisas nós... Agora, a gente sabe, da mesma forma que naquela época era tolerado, era proibido, mas era tolerado, era comum, né? Aquilo está ali. Hoje, por exemplo, nós temos defensivos, eu gosto desse termo, defensivos, né? Mas tem que respeitar o jurídico, né? Que usa o termo agrotóxico. Hoje existem produtos que usam a nanotecnologia, que ela é programada para agir de acordo com a situação. Então, nós tivemos um investimento gigantesco de tempo, de energia, de dinheiro, na evolução desses produtos, para diminuir a quantidade, para fazer com que seja um produto que traga, de fato, benefícios em todos os sentidos.
Nós não podemos permitir, agora eu não vou ser tão elegante quanto o doutor usou aí, eu acho que nós não podemos permitir, por exemplo, que uma Câmara de Vereadores do interior, dos interiores do Brasil, onde pessoas são eleitas de acordo com a sua popularidade e não de acordo com a sua real capacidade, porque um vereador também é um gestor, não é porque ele está vereador que ele não deve ser um gestor, porque ele é um gestor do futuro. Né? Ele está fazendo gestão do futuro de uma cidade, do futuro de uma população. E ele não pode, com seu conhecimento raso sobre determinados temas, votar a proibição de uma atividade, ou mesmo qualquer que seja, sem conhecimento profundo daquilo. Então, cabe aí ao departamento jurídico de cada casa, em sua devida instância, segurar esses projetos, né, para que eles não avancem. E se isso estivesse acontecendo, nós não teríamos aí, por exemplo, situações como essas. Como nós já presenciamos, não vou falar o nome da cidade, o vereador que votou, ele era um coveiro. Ah, mas o coveiro é uma atividade digna? Muito digna. O que eu estou dizendo é que a pessoa em questão, ela não tinha conhecimento e ela votou, sabe, como se fosse assim, vamos na onda, vou proibir também. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Como houve, também tinha um açougueiro e um coveiro nessa reunião. Durante toda a reunião, esse vereador, ele ficou rabiscando. Ele tinha lá um monte de canetinhas, umas folhas, e ele ficou desenhando ali enquanto havia. Ele sequer olhou para as pessoas que estavam falando na tribuna. E quando foi colocado em votação, ele votou contra, mas foi vencido pela maioria que ouviu as explicações, ouviram as argumentações. Então, esse é um retrato que a gente não quer passar para o futuro, que a nossa sociedade deveria repensar. Não é isso, doutor Ricardo? Sem dúvida. Lembrou uma frase que é atribuída ao Bismarck, né, o famoso líder prussiano, né, que dizia que leis e salsichas é melhor não saber como são feitas. Né? Perfeito. É uma coisa antiga, tem mais de 100 anos, mas foi dita já e a gente, infelizmente, às vezes se surpreende. Mas é justamente qual é a resposta que o direito deu para isso? É criando órgãos específicos, técnicos, né, que vão dar resposta técnica, científica, acadêmica até, sobre determinados assuntos. E essa questão dos agrotóxicos é típico assunto acadêmico, científico, técnico, porque, de um lado, nós temos a população, especialmente os produtores, que ainda necessitam desses produtos para produzir, na escala que nós produzimos, né? A ponto que nós temos líderes mundiais em diferentes setores. Então, o agrotóxico, ele não é usado porque ele é perfume, ele é usado... É um remédio. Ele é um remédio necessário para a planta, para combater pragas, ainda mais num país, né, com um ambiente tropical, né, onde há possibilidade de maior desenvolvimento de pragas. Né? Então, a nossa agricultura ela é produtiva, tem grande escala, mas, ao mesmo tempo, sofre com pragas típicas de culturas de uma área tropical. Então, precisamos dos agrotóxicos. Os produtores usam porque precisam, mas se pudessem, melhor dizendo, não usariam, porque eles representam mais de 20% do custo da produção. Ora, você tem uma produção que 20% do seu custo é agrotóxico, é óbvio que você quer diminuir esse custo para aumentar a sua lucratividade, para aumentar, né, a possibilidade de expansão, de crescimento, de gerar empregos, né? Enfim, então você usa esses produtos porque precisa. Agora, vai agregando ferramentas para diminuir o uso. O drone, né, antes o avião e agora o drone ainda mais, tem a possibilidade de se aplicar menos agrotóxicos. Né? Eu sei aí, né, em canaviais aí no estado de São Paulo, que primeiro fazem uma leitura com o drone da área, perfeito, localizam os pontos onde a praga está agindo, e só aplica agrotóxico nesses pontos. Exatamente. Antigamente, pela via terrestre, você tinha que aplicar em toda a área, aplicar de forma preventiva, né, porque você não sabia onde a praga ia pegar, e você não tinha tempo de chegar lá pela via terrestre. Então, você aplicava de via terrestre, preventivamente, ou seja, uma quantia maior, né, para
evitar uma possível praga que viesse a abater aquela cultura. E com o avião isso já é possível, então, aplicar de forma reativa, ou seja, só quando a praga pega, você aplica o avião, e com o drone, então, você ainda pode fazer essas aplicações pontuais, só na área, né? E isso tudo, vou repetir, como disse, exige técnica, exige conhecimento, né? Exige ciência, e isso é que é empregado pelas empresas que produzem, né? Na medida que desenvolvem esses produtos, eles têm que ter eficácia agronômica e, ao mesmo tempo, tem que ter técnica para que não atinja, né, áreas que não são alvo da aplicação, como a população, como o meio ambiente. Então, é todo um conhecimento desenvolvido para que aquele produto possa ser aplicado de forma segura para a população e o meio ambiente e também eficaz do ponto de vista agronômico, para que a produção agrícola continue sendo possível na escala em que ela é necessária hoje, considerando a população não só brasileira, como mundial. E isso ainda tem um outro efeito ambiental que reduz a quantidade de área. Né? Na medida que eu consigo produzir mais na mesma área, eu diminuo a pressão sobre áreas ainda preservadas. Né? Então, é evidente que são produtos necessários. E a tecnologia vem avançando para diminuir o seu custo e para que eles sejam mais seguros do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do meio ambiente. Então, é isso que a gente pede, o respeito ao conhecimento, o respeito à técnica, o respeito à ciência, né? E vou aqui aproveitar as palavras do nosso novo Papa, que disse ontem para os jornalistas, né? Precisamos desarmar a linguagem, né? A comunicação, né? Então, programas como o teu aqui vem justamente colaborar nesse sentido, levando conhecimento, levando informação, levando dados objetivos, técnicos e científicos para a gente possa ter uma convivência também social mais harmônica quando a gente debate, né, com forma objetiva, racional e proporcional ao tema que está sendo tratado. E fica aqui um convite também, o que eu gosto muito de conversar com o pessoal do SINDAG, é que nenhum deles, sobre nenhum tema, o SINDAG se esconde, se curva, perguntas por mais espinhosas que elas sejam, né? Eu acho que se você tem uma dúvida, não importa qual, e um órgão que representa uma atividade responde, mostra. Aqui ninguém faz nada escondido, vocês fazem um trabalho claro, objetivo, e a sociedade tem que tirar proveito desse trabalho que vocês fazem. Ah, mas como? Se informando, entre em contato com o SINDAG. Ninguém está aqui para proteger um setor. O SINDAG está aqui, como eu tenho observado, para proteger a população, toda a comunidade, principalmente contra mitos absurdos que são levantados, justamente porque alguns setores, quando se veem diante de uma situação difícil, eles se calam. Não é? O SINDAG é totalmente diferente dessa situação. Então, se você é político, se você é vereador, deputado, senador, enfim, qualquer coisa que seja, tem uma dúvida, entre em contato com o SINDAG. Nós vamos ter agora o Congresso. Agora, um congresso que é um ambiente perfeito para que as pessoas possam ter contato com quem fabrica o avião, com quem fabrica o equipamento, com as pessoas que estão ali, que pesquisam, né, que têm todo o conhecimento do que é usado atualmente, de novas tecnologias que estão chegando. Então, é simples, busque a informação na fonte, né? Isso é muito importante. E eu acho que fica aqui, na verdade, é um convite para as pessoas entrem em contato, busquem informação. E sobre essa nossa prosa de hoje, doutor Ricardo, eu acho que hoje, essa prosa aqui, se você achou ela muito longa, olha, faz o seguinte, por isso que é bom a gente ter essa prosa aqui na internet, sabe? Você vai poder voltar, vai lá, no caso do pessoal do Sul, pegue um chimarrão, o pessoal lá do Centro-Oeste, pegue um tererê, no São Paulo, pegue um café, e ouça, veja várias vezes, justamente para que você possa saber e entender qual é o propósito de tudo isso, né? Então, trazer o doutor Ricardo aqui com essas explicações sobre o que está acontecendo nas partes legais, né, dos enfrentamentos legais que o setor passa,
e agora trazendo essas informações sobre o que está acontecendo lá no Ceará. Bom, como o senhor disse, a AGU então contesta, né, essa alegação do PSOL, né, e ela rebate que a tecnologia dos drones não configura retrocesso, muito pelo contrário, uma evolução com maior precisão e menor risco, exatamente o que o senhor falou. Agora é aguardar e esperar que o Luiz Fux haja conforme o senhor mesmo disse, conforme ele agiu, usando os mesmos princípios que ele usou aqui no estado de São Paulo. Exatamente. A gente tem um lema, né? É conversando que a gente se entende. Exatamente. Né? Então a hora da prosa é muito importante. Ela só melhora o ambiente, difunde conhecimento, então aproxima as pessoas, né? Então é muito importante. A gente acaba se estendendo muitas vezes, falando bastante, porque realmente a gente tem um entusiasmo. Estou há 20 anos aí defendendo o setor, então fico muitas vezes entusiasmado, né, pela defesa, né, porque sou convicto, né, de que a aviação agrícola, por aviões, por drones, só contribui, né, não só para o crescimento do Brasil, no estado de São Paulo, especialmente na cana, né, possibilitando, inclusive, o fim da queima da cana, da palha da cana, né, porque com isso os canaviais ficaram mais densos, é mais difícil entrar neles, né, de forma terrestre, você não quer perder área, o avião justamente possibilitou isso, então uma transição mais tranquila para o fim da queima da palha, né? Então, há muita contribuição aí do setor para a produção e não apenas para a produção. Nós não falamos apenas da questão econômica, e sim de desenvolvimento sustentável no seu tripé, econômico, social e ambiental. A aviação agrícola colabora, sim, para o crescimento econômico, colabora também para a proteção da sociedade, na medida em que, e também do meio ambiente, porque aplica menos agrotóxicos, não compacta solo, não espalha a própria praga, porque não tem contato com a vegetação, e traz empregos de qualidade, né? A aviação agrícola contrata pilotos que precisam ser capacitados, emprega técnicos agrícolas de modo obrigatório, a regulamentação exige a contratação. A empresa de aviação agrícola ainda tem que ter um engenheiro agrônomo coordenador. Então, perfeito, do ponto de vista social, emprega e gera empregos de qualidade, né? Tão necessários no Brasil, que precisa crescer também do ponto de vista de formação das pessoas, né? Então, a aviação reúne esse desenvolvimento sustentável no seu tripé econômico, social e ambiental. Então, por isso, a gente se entusiasma, às vezes fala até demais, né, Cláudio? Peço desculpa aqui. Não, que é isso. Mas é que é muita informação que a gente precisa levar, e por isso agradece aqui mais uma vez a participação, de poder, assim, dialogar aqui contigo e trazer esses dados aí para o teu público tão qualificado e que contribui também para o crescimento do Brasil. Obrigado, doutor. Lembrando, gente, quando a gente fala da atividade, a gente não fala só de defensivos ou agrotóxicos químicos, nós estamos falando, nós não podemos esquecer dos biológicos. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de produtos biológicos do mundo, né? E o uso do biológico no campo tem crescido assim de forma absurda, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por exemplo, algumas pragas na cultura da cana, por exemplo, são aplicadas por drones. Né? Que são as vespinhas, por drones, outros produtos biológicos também são aplicados aí por aviões, enfim. Gente, a gente tem que enxergar a realidade, não é enxergar maldade, muito pelo contrário, não há espaço para se jogar dinheiro fora numa atividade que é tão cara. Uma das atividades mais caras que existem hoje chama-se aviação agrícola. Hoje, se o empresário não calcular na ponta do lápis, ele não opera. Por quê? Primeiro, a segurança. E nenhuma aeronave voa sem estar devidamente pronta para o trabalho. Nenhum piloto voa se ele não estiver apto. Nenhum engenheiro agrônomo autoriza, porque é o seu nome aí, ele responde no seu registro profissional. Se ele fizer alguma coisa errada, é ele que vai responder. Ele se responde no CPF. Ele se responde no CPF. Assim como o meu sonho é que os políticos respondessem no CPF quando atitudes como essa, projetos como esse, levassem ao caos que levou lá no Ceará.
Doutor Ricardo, eu queria agradecer demais a sua participação hoje aqui no Hora da Prosa. Aqui não existe prosa longa, existe prosa boa, né? Então é sempre um prazer recebê-lo aqui e a gente segue acompanhando aqui o desenrolar desse tema e eu espero que o senhor possa voltar aqui com notícia extremamente positiva. Sem dúvida, a gente trabalha para isso e com certeza estamos à disposição. Agradecemos mais uma vez. Assunto não falta e a prosa foi muito boa mesmo, Cláudio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, ó, se você chegou até aqui, é muito importante que você nos ajude aí no engajamento nas redes sociais. Sigam as redes sociais aqui. Vou deixar aqui o do Sindag, aqui do Dr. Ricardo também, e aqui do Jornal Campo Aberto. Por quê? Porque isso vai nos fortalecer. As plataformas entenderão que nós temos relevância e ela vai indicar esse conteúdo para mais pessoas. Então, olha, é importante que vocês se inscrevam, que vocês curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo, tá bom? Assim, isso vai facilitar e ajudar com que a gente continue aqui produzindo esse tipo de conteúdo para você assistir aí de manhã, de tarde, à noite, final de semana, não importa, na hora que for mais conveniente para vocês. Doutor Ricardo, muito obrigado, meu querido amigo. Eu que agradeço, vou só lembrar uma coisa que eu estava esquecendo. Nós estamos lançando agora, na próxima semana, em São Paulo, o Manual Jurídico da Aviação Agrícola. Então, muita coisa que a gente falou aqui, a gente conseguiu reunir, tem artigos meus e outros colegas, tratando dessas questões jurídicas aí importantes e também práticas, né, para aquele que está operando com relação à regulamentação. Então, fica aqui a nossa lembrança também do Manual Jurídico da Aviação Agrícola, que nós estamos lançando essa semana. Podem procurar aí também na internet, está à disposição para quem se interessar, para colaborar mais um pouco ainda em levar informação de qualidade e propagar, então, como essa atividade é segura também do ponto de vista ambiental para a sociedade brasileira. Muito obrigado e um grande abraço. Grande abraço, foi o que eu disse. Informação com qualidade e com credibilidade para você tomar aí a sua decisão e não ficar com dor de cabeça no futuro. Pessoal, até a próxima. Hora da Prosa.